Feliz sábado para todos os nossos ouvintes. Hoje é o dia 31/7/2026. Estamos mais uma vez aqui para trazer alguma mensagem de fé e esperança para vocês. O nosso assunto de hoje é descanso e cura, duas coisas de grande importância. É o descanso e a cura, deleite, paz, certeza. Enquanto você não tiver certeza, você estará sofrendo. E nós podemos ter certeza? Eu pergunto a vocês. Sim, nós podemos ter certeza de que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu coisas extraordinárias. E vocês estão lembrados da palavra amém? Que significa Deus criou todas as coisas e cumpre todas as promessas que faz. Até agora, as profecias têm se cumprido. Pode ser que uma profecia não se cumpra quanto não é necessário, mas a volta de Jesus é necessária. A assistência permanente do Espírito Santo em nossa vida é necessária. E Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele prometeu que viria há 2000 anos atrás e Ele vai cumprir. As profecias que Ele deu para que pudéssemos localizar o final de todos os tempos estão se cumprindo fielmente. Então, certeza absoluta de que Cristo volta para resgatar os seus escolhidos. O importante agora é que eu seja o escolhido de Deus. Ele deu a receita e a receita eu quero usá-la. Vamos orar. Pai misericordioso, nós nos entregamos em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, dá-nos, Pai Santo, arrependimento sincero porque ofendemos a Ti. Queremos, Senhor, viver de uma tal maneira, santificados, separados de tudo que é mal, para que o Senhor possa dar para nós, estender para nós a Tua graça que foi dada para todos aqueles que a querem. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Descanso e cura significa deleite, paz, certeza. Vamos ler Marcos 6:31. Vinde a mim repousar um pouco, à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que os seguiam. Jesus tinha uma vida atribulada, cheia de compromissos. A cada momento aparecia pessoas para curar, para expulsar demônios, pedindo conselhos, e ele ali se dedicava. E ele não tinha tempo para nada. Isso não justifica que nós também não tenhamos tempo para nada, porque ele dedicava o tempo dele para o Pai e para os pecadores. Nós devemos também dedicar o nosso tempo para o Pai, para Jesus, o Espírito Santo e também para os nossos semelhantes que precisam da gente. Dedicação em primeiro lugar a Deus e depois nós vamos servir as coisas secundárias. Em Mateus, no capítulo 11, versos 25 a 30, tem o seguinte: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, porquanto ocultasse as coisas aos sábios e instruídos e revelasse aos meus pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo que foi me entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho revela. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus dá descanso, Jesus dá descanso, o Espírito Santo dá descanso. Dá descanso porque dá certeza, porque Ele assiste. Jesus, desde que Ele resolveu nos criar,
E se nós viéssemos a pecar, Ele pagaria a nossa conta? E Ele fez? Então, isto para nós é uma segurança. Isso nos gera paz. O que nós precisamos é estar com eles, procurar através da oração, estar com Jesus para termos essa paz, essa certeza e essa cura de todos os males. O mundo vive doente, nós vivemos doentes, a sociedade é doente, a família é doente. Nós precisamos de cura e a cura só pode vir através de nosso Senhor. Em Tiago 4,17, diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Nós temos o conhecimento que precisamos de descanso e de cura. Nós sabemos que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo é quem nos dá isto, esse descanso, essa paz, essa certeza. E se nós não praticarmos isto, estamos pecando. Então, a confiança em Deus, a entrega a Ele, os mandamentos dEle são obrigações nossas. Devemos então escolher, ter a vontade de fazer isto e fazer. Porque se não fizermos isso que é do nosso conhecimento, estamos então rejeitando toda essa graça. E isso é pecado. É fácil entender isso? Sim, perfeitamente. Em Isaías 58, nós podemos ver algumas coisas de grande valor. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. Cura de Deus, ela virá, ela brotará em nossas vidas. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás o Senhor e Ele te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, fartares a sua alma, então a tua luz nascerá nas trevas e a escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará na tua alma até os lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado de reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. É uma linguagem, parece difícil de compreender, mas Deus está dizendo aqui que Ele está a essa disposição para esses que estão dispostos a fazer a sua vontade. Então, reparar as roturas que foram feitas, as brechas, nós precisamos contribuir com Cristo nessas faltas que foram feitas, as brechas que foram feitas na palavra dele, especialmente na lei de Deus. Você sabe que em Daniel 7,25, diz que o homem do pecado mudaria a lei de Deus. E foi mudada. Então, nós sabemos que isso é contrário à vontade de Deus. Em Apocalipse 22, 18 e 19, diz que não devemos nem acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus. E por que os homens tiraram e nós concordamos? Aqui, o verso 13 de Isaías 58, dando continuidade, diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, se honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando tuas palavras, então, a promessa de Deus é esta: então, se fizeres isso, te deleitarás no Senhor.
Eu te farei cavalgar os altos da terra, te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Deus promete que aqueles que ouvem as palavras dele em todos os aspectos, os 10 mandamentos, não são 9, não são 8, são 10. Da maneira que estão escritos, eles são eternos. Essa semana eu vi uma notícia que alguém pergunta: é verdade que a lei de Deus foi abolida na cruz? O outro diz: se foi abolida, eu posso roubar, matar, adulterar. Eu posso agora parar de cumprir os 10 mandamentos se eles foram excluídos na cruz? Se eles venceram na cruz? Não. Os 10 mandamentos são eternos. Em Mateus 5 você vai ler que eu não vim abolir a lei nem os profetas, eu vim cumprir. E ele diz mais ainda que nós devemos ser exigentes com a lei dele mais do que os escribas e fariseus eram, porque eles faziam aquilo de uma maneira um pouco vulgar, cheio de requisitos que a Bíblia não diz, que Jesus não disse. Ah, mas Jesus curou no sábado. Sim, ele cura todos os dias. E outra coisa, curar, por acaso, tem dia certo? Tem hora certa? E ele diz mais, se uma ovelha cair no poço, no dia de sábado, vocês não vão tirar? E ele praticou aqui tudo que é próprio para se fazer nesse dia. E por que nós não aceitamos isso? Se aceitamos os demais mandamentos, e por que não este? Por que não toda a lei? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, disse Jesus. Irmãos, eu não quero ser chato, eu não quero ser pesado para vocês, nem para ninguém. Mas eu preciso dizer que nós não podemos dizer coisas que a Bíblia não diz. Que a lei foi abolida, que não precisamos mais disso, daquilo, porque a graça, sim, nós somos salvos somente pela graça. Mas se você recebe a graça, mas não agradece ao doador, não faz a vontade dele, então você está desprezando o Criador, aquele que é o doador da graça, que deu a sua própria vida para nos salvar. Não teremos nós disposição para fazer o que ele pede? Pensem nisso. Obras não salvam, mas as obras são resultados do aceitar da graça. Desejo que todos vocês, que todos nós, e a mim também, todos sejamos cumpridores da palavra de Deus. Valorizar aquilo que Deus nos entregou, que Ele nos deu. Não resta muito tempo para a porta da graça fechar. Não vamos deixar para reconhecer isso depois que vem a hora. Vamos orar. Pai eterno, ajuda-nos, Pai Santo, a compreender a Tua palavra e aceitá-la na íntegra. Pai Santo, em lugar nenhum na Bíblia o Senhor deixou um espaço para dizermos que a lei perdeu seu valor. Ensina-nos, Pai Santo, a ensinar, dá-nos a clareza de mente para que possamos aceitar a Tua palavra toda, com toda a intensidade que ela tem. Nos entregamos, Senhor, em Tuas mãos. Tem misericórdia de nós e dá-nos Teu Santo Espírito para nos convencer daquilo que é necessário. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Um feliz sábado para todos vocês.